Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O cavalo branco da serra. A estrada de terra que serpenteava a Serra da Canastra sempre foi evitada ao anoitecer. Os moradores das vilas próximas sussurravam histórias sobre um cavalo branco, envolto em névoa, que surgia nos vales nas noites de lua cheia. Os que ousavam atravessar depois do pôr do sol raramente voltavam ou retornavam, diferentes. Jandira, uma professora recém-chegada de Belo Horizonte, ria das superstições locais. Alugou uma pequena casa de madeira perto da mata e decidiu caminhar ao entardecer, em direção à trilha velha. Queria provar para si mesma que o medo era apenas fruto da imaginação rural. No caminho, cruzou com o velho Tunico, um homem de olhar apagado e mãos trêmulas. Ao saber para onde ela ia, ele segurou seu braço com força inesperada e murmurou: "Se escutar o relincho, feche os olhos e ajoelhe. Não olhe. Nunca olhe." Ela se afastou, desconcertada. O sol se despedia atrás das montanhas, tingindo o céu com tons vermelhos, quando Jandira adentrou a trilha. O silêncio da mata era estranho, como se cada folha aguardasse em suspense. Nenhum pássaro cantava. Nenhum inseto zumbia. Depois de 20 minutos, um frio repentino percorreu sua espinha. A brisa morna do início da caminhada agora soprava gelada e densa, como o hálito de algo ancestral. Então, um som cortou o silêncio, um relincho longo e ecoante, vindo da curva à frente. O chão pareceu pulsar sob seus pés. Um vento rodopiou folhas secas ao seu redor, formando um redemoinho que subiu até a altura de seus olhos. O cheiro de terra molhada e algo podre invadiu suas narinas. Jandira se sentiu tonta, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Ela lembrou do conselho do velho, mas hesitou. Curiosidade e desafio se misturavam ao medo. Ajoelhar-se ali, no meio do mato, parecia uma rendição. Deu mais 2 passos. Então o viu, um cavalo completamente branco, parado sobre uma pedra. Mas seu olhar não era o de um animal comum. Os olhos ardiam em um vermelho profundo, e das narinas escapava vapor quente, mesmo sem frio algum. O cavalo a encarava. Sem piscar. Jandira tentou recuar, mas os pés pareciam afundados na terra. O cavalo desceu lentamente da pedra, e cada passo que dava fazia a floresta estremecer. O som de seus cascos era abafado, como se caminhasse sobre carne. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. A floresta engolira sua presença como um abismo. O cavalo avançava, sem pressa, e seus olhos queimavam como brasa viva. Ao se aproximar, os galhos das árvores se curvavam, como se o temessem. De repente, ele relinchou novamente, e Jandira sentiu seu corpo inteiro vibrar com a frequência do som. Seu nariz sangrou, e as veias em seus braços saltaram. Caiu de joelhos, enfim, não por escolha, mas por desespero. O cavalo parou diante dela, a cabeça baixa, e cheirou o topo de sua cabeça. O calor que emanava era sufocante. Por um momento, ela pensou que tudo acabaria ali. Mas então, ele a tocou com o focinho e sussurrou algo. Não foi um som comum. Foi um pensamento invadindo sua mente, uma lembrança que não era dela. Viu campos antigos, um culto pagão, homens e mulheres dançando ao redor de um altar em forma de cavalo. O sacrifício. O pacto. Ela desmaiou ali mesmo, os olhos revirando enquanto a noite engolia a trilha. Quando acordou, estava deitada em sua cama, sem saber como havia voltado. As roupas estavam limpas. A porta, trancada por dentro. Nos dias seguintes, Jandira começou a ouvir o relincho nas madrugadas, mesmo de portas fechadas. As janelas tremiam levemente. E ela sonhava com sangue derramado em pedras antigas. Sempre com o cavalo branco observando, imóvel, como um deus oculto. Os moradores notaram a mudança. Seu olhar estava distante, e sua pele parecia mais pálida. Quando Tunico a viu de novo, fez o sinal da cruz e sussurrou: "Já é dele." A vila caiu em silêncio. Algo se espalhava no ar como doença. Crianças desapareciam à noite, e o som dos cascos era ouvido à distância, mesmo sem estrada por perto.
Alguém encontrou uma trilha de pegadas queimadas que terminavam em um penhasco. Jandira passou a se vestir de branco e a vagar pelas ruas à noite, entoando uma cantiga antiga que ninguém conhecia. Alguns diziam que ela estava grávida, mas seu ventre crescia e diminuía em ciclos estranhos, como se algo pulsasse dentro dela, alheio à vida comum. Uma criança de 8 anos, chamada Rafael, voltou para casa após 3 dias desaparecido. Estava mudo. Não falava, não chorava, apenas desenhava cavalos em paredes, cadernos e até no próprio corpo, usando sangue. O padre local tentou intervir, chamando o bispo para realizar um ritual. Quando entraram na casa de Jandira, encontraram apenas um coxo com capim fresco e ferraduras banhadas em ouro antigo. A cada noite, uma névoa mais espessa cobria a vila. As luzes elétricas oscilavam. Os animais fugiam ou enlouqueciam. Os cães latiam para o nada, e as galinhas puseram ovos negros. As pessoas começaram a abandonar o lugar. Só os mais velhos ficavam, por teimosia ou por não terem para onde ir. Tunico, em sua última noite, escreveu com carvão na parede: ele está criando um exército. Na floresta, sussurros começaram a se multiplicar. Não eram mais apenas relinchos, mas vozes humanas. Clamavam por liberdade, por sacrifício, por retorno. As árvores pareciam se mover à noite, como se caminhassem. E no centro de tudo, Jandira permanecia. Sentada sobre uma pedra antiga, acariciando uma criatura que era mais sombra do que cavalo, com olhos vermelhos como o inferno. Um grupo de caçadores decidiu enfrentar a criatura. Se reuniram com tochas, facões e espingardas, determinados a destruir o que quer que estivesse amaldiçoando suas terras. A vila inteira os observou partir, em silêncio absoluto. Foram 8 homens. Apenas um voltou. E voltou sem olhos, sem língua, e com um couro cabeludo marcado com o símbolo de uma ferradura invertida. Nunca mais falou, nunca mais andou. As árvores da serra começaram a se inclinar todas em uma única direção, apontando para a clareira onde o cavalo branco aparecia. Lá, agora havia um altar de pedra e ossos, iluminado por tochas que ardiam com chama azul. Jandira era agora chamada de a noiva do braseiro, pelos poucos que ainda ousavam pronunciar seu nome. Sua pele era translúcida, e seus cabelos, brancos como neve, flutuavam mesmo sem vento. O cavalo crescia. Literalmente. Já tinha quase o dobro do tamanho de um cavalo comum, e sua crina se entrelaçava com serpentes negras que sibilavam quando alguém se aproximava. A vila foi cercada por uma cerca viva que ninguém sabia quem plantara. Espinhos sangravam se alguém tentava cortar caminho. Quem tentava fugir, reaparecia dias depois, andando em círculos, com os olhos vazios. Os corvos se multiplicaram. Pousavam nos telhados e assistiam aos rituais noturnos da colina. Alguns moradores juravam que eles falavam em sussurros, repetindo palavras proibidas em línguas mortas. Uma nova lua cheia se aproximava. E, com ela, o tempo do renascimento. O tempo do verdadeiro retorno do cavalo branco. Na véspera da lua cheia, o céu ficou vermelho ao entardecer. A noite chegou sem transição, como um manto jogado sobre o mundo. E no centro da vila, uma chama surgiu, não vinda do fogo, mas do próprio chão. O cavalo branco surgiu entre as casas. Não caminhava, flutuava. Onde passava, as portas se abriam sozinhas, e os espelhos se quebravam. O som de cascos era surdo, como batimentos cardíacos de uma criatura dormindo sob a terra. Jandira liderava a procissão. Atrás dela, dezenas de moradores agora transformados, com rostos alongados e olhos vazios, marchavam em silêncio absoluto. O ritual final havia começado. No topo da colina, o altar brilhou como lava. O cavalo subiu sozinho e relinchou para o céu. Estrelas caíram, e o tempo pareceu parar. Um buraco se abriu acima dele, revelando um firmamento de carne e olhos. Ali, não havia mais espaço para esperança. Nem para Deus. Apenas para o retorno. O cavalo havia sido um mensageiro, mas agora era o receptáculo. O Deus antigo vestiria sua carne e cavalgaria novamente sobre o mundo. O solo tremeu, e a serra se partiu.
Um segundo sol nasceu no horizonte, negro, doente, pulsante. Aqueles que olhavam diretamente para ele se desfaziam como poeira. Jandira subiu no cavalo, agora do tamanho de uma casa. Seus olhos encontraram os de Tunico, o último homem livre, escondido sob o assoalho da capela. Ele chorou, sussurrando: "Eu disse para não olhar." Então o cavalo branco relinchou uma última vez. E o mundo mudou. Para sempre. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode